Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa tarde, boa noite, na verdade, 6h01 do dia 1º de janeiro de 2025. Vamos juntos para mais um ano. Muito bom estar na companhia de vocês. Esse é um Viva Voz especial falando das posses dos prefeitos em todo o Brasil. E já aproveito para saudar minha amiga Carolina Moran. A gente ainda não se viu desde que você voltou de férias. Boa noite, Carol. É isso, Vera, rolou um feitiço de Áquila aí, mas agora já juntas. Feliz ano novo para você, minha amiga, tudo de bom, vamos juntas. Vamos juntas, e é isso, a gente vai fazer um giro pelas posses das principais prefeituras, aquelas em cujo prefeito chama atenção por alguma razão, tem aí alguma relevância política, ou alguma pretensão política para daqui a 2 anos. E a gente começa falando de São Paulo, a capital paulista foi a que teve a eleição mais acirrada no ano passado, aquela que catalisou as atenções do Brasil todo, e a gente já chama o Leonardo Svaric, que acompanhou a posse do prefeito Ricardo Nunes, que aconteceu nesta tarde, e também a eleição para a presidência da Câmara Municipal aí da cidade de São Paulo. Boa noite, Leonardo. Olá, Vera. O prefeito Ricardo Nunes, reeleito pela cidade de São Paulo, tomou posse nesta tarde para um segundo mandato de 4 anos à frente da prefeitura. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal e também deu posse ao vice-prefeito Ricardo Mello Araújo, o ex-vereador Milton Leite, que foi o presidente da casa nos últimos 4 anos. Nunes ainda agradeceu a parceria com o governo estadual e enalteceu o governador Tarcísio de Freitas, que foi o seu principal apoiador nas eleições passadas e a quem chamou de amigo. O prefeito também agradeceu a indicação de seu vice, Ricardo Mello Araújo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que o apoiou timidamente durante a campanha. Sobre os próximos anos à frente da prefeitura, Nunes disse que vai manter programas considerados bem-sucedidos e disse que deve ampliar políticas de desestatização e concessões que estão entre suas principais bandeiras. Ricardo Nunes ainda disse que vai ter cuidado com as periferias como prioridade e pregou o trabalho em união com o Legislativo e moderação nos próximos 4 anos. Vamos ouvir agora um trecho do discurso do prefeito Ricardo Nunes. Meus amigos e minhas amigas, ninguém vai nada sozinho. E uma cidade como São Paulo, que eu represento, tem que ter consciência da sua importância, mas não pode ter arrogância. A humildade deve guiar nossos passos. É o meu pensamento. Nenhuma diferença pode ser maior do que a convergência a favor do povo dessa cidade. Nada pode interferir quando o que está em jogo é o bem-estar da população. A ideologia nunca pode ser mais importante do que o dia a dia. E, da minha parte, buscarei sempre dialogar e abrir canais de colaboração com todos. Depois de empossado, o prefeito Ricardo Nunes deixou a Câmara e agora está no Teatro Municipal de São Paulo, também no centro da cidade, na cerimônia em que vai dar posse aos secretários escolhidos para o início dessa próxima gestão. Isso considerando nomes que já faziam parte do governo municipal e também outros que estão entrando agora na prefeitura. O evento começou há pouco com uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Também foi apresentado um vídeo mostrando a cidade, a gestão e contou inclusive com uma mensagem do governador Tarcísio de Freitas, e agora os secretários estão subindo para o palco para serem empossados. Vera? É isso, Leonardo Svaric aqui com a gente. Leonardo, Fala, Vera, desculpa. Oi, Carol, desculpa. Não, porque também teve a eleição para a presidência da Câmara, e o Leonardo também tem as informações do que aconteceu ali, uma articulação feita pelo ex-presidente Milton Leite, que deixa a Câmara depois de 7 mandatos, mas continua sendo o principal nome da articulação municipal na cidade. Quem assume o lugar do Milton Leite, Leonardo? Vera, o vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, foi eleito agora à tarde para ser próximo presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ele conseguiu 49 votos dos 55 vereadores que foram empossados hoje, que vão cumprir os mandatos de 25 a 2028. O Ricardo Teixeira, que foi ex-secretário de Trânsito na gestão do Ricardo Nunes, foi candidato único dos partidos da base do governo e enfrentou o vereador Carlos Gianazzi, indicado pelo PSOL como candidato à presidência da casa. Ele
Ele foi derrotado e obteve apenas 6 votos. Antes da cerimônia, o ex-vereador Milton Leite, que é o presidente municipal do União Brasil e foi um articulador nessa sucessão, já que ele está deixando a Câmara após 7 mandatos, ele afirmou que a indicação do Ricardo Teixeira foi decidida pela base do partido e que o União Brasil vai ter a prerrogativa de indicar o presidente da Câmara pelos próximos 4 anos, conforme foi acordado com os partidos da coligação que elegeu Ricardo Nunes em 2024. Vamos ouvir um trecho do que disse o ex-vereador Milton Leite. Foi a decisão da bancada. Nós fizemos uma composição da inicial com os presidentes nacionais, da qual participou o prefeito, os outros todos os presidentes nacionais, que coube à União Brasil indicar para os próximos 4 anos a presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Agora eles vão numa reunião nossa, por escolhas, eu ouvi o debate entre eles e acharam por bem que esse peruano fosse o Ricardo. Pode consultar todos os vereadores novos e antigos da União Brasil. Foi uma reunião democrática, bem aberta mesmo, bem debatida. Chegou-se a essa conclusão. Estabeleceu-se o rodízio anual entre vereadores da presidente, para que seja respeitada a decisão deles. Além do presidente da Câmara, também estão em votação os outros membros da mesa diretora e da corregedoria. Haverá uma divisão proporcional pelos partidos para o biênio 2025-2026. Vera e Carol. Obrigada, Léo, pelas informações. Ô Vera, tem alguns pontos aí para a gente tratar a respeito desse novo mandato do Ricardo Nunes, mas ele começa já pressionado por conta dessa investigação de infiltração do crime organizado nas empresas de ônibus, né? Exatamente, Carol. Esse foi um dos principais temas da campanha eleitoral do ano passado e a gente viu o prefeito se esquivando, dizendo que ele não tinha sido indiciado, que ele não era formalmente investigado, mas tem aliados dele. O próprio Milton Leite é citado nas investigações, teve os seus sigilos quebrados e essa investigação deverá avançar. O GAECO tende a apertar aí alguns parafusos nessa história e quer chegar aos laços políticos dessas empresas na Câmara, no Executivo, que fizeram com que elas tivessem os seus contratos mantidos a despeito das evidências de que a direção das duas empresas, a UpBus e a Transwolf, estavam tomadas pelo crime organizado. Tem uma possibilidade do próprio Ricardo Nunes tentar se antecipar e pedir a caducidade desse contrato, pelo menos um dos contratos. Mas aí o que acontece? O Milton Leite, que ainda é uma figura muito expressiva na cidade, mesmo deixando a Câmara, no Roda Viva que ele participou no final do ano, disse que não vê razão para o rompimento do contrato. Ele nega que seja sócio oculto da Transwolf, que tenha participação na empresa, mas defende a empresa com unhas e dentes. Então isso deverá gerar um embate nessa base política do Ricardo Nunes. Ele, Milton Leite, tentou fazer o seu sucessor ali, era um chefe de gabinete que ele elegeu vereador, que chama Silvão Leite, não é Leite, mas é Leite porque é ligado a ele, mas aí a própria bancada se rebelou e não quis um novato de primeiro mandato presidindo a Câmara. Então esse é o contexto, um contexto político bastante acalorado aí nessa história. E o Nunes deve abrir mais espaço para o próprio MDB no seu secretariado, né? Na sua gestão, Vera. Abriu. E isso a gente viu também no discurso dele um recado ali, né? De que a ideologia não deve suplantar as questões do dia a dia. Com isso, ele explica por que o bolsonarismo não teve o espaço que se esperava que tivesse no mandato dele. Ele não contou com o apoio decisivo do Jair Bolsonaro na sua eleição, foi um apoio bem envergonhado, quando não um boicote, e com isso ele se sentiu liberado para prestigiar o seu próprio partido, que teve um peso ali para dar apoio a ele, vai prestigiar também a União Brasil, a gente viu aí a fala do próprio Milton Leite, e os partidos que estão no governo do Tarcísio, Republicanos, PP, o PL é o partido do vice, Melo Araújo, vai ter também espaço, mas não com aquela base mais estridente, aquela ala mais estridente do bolsonarismo. Então, com isso, Nunes se mantém mais centrão do que bolsonarista, Carol. E como é que fica a situação do governador Tarcísio, hein, Vera? Porque acabou uma eleição, a gente já começa a falar da próxima, né? Muita gente cita o Tarcísio como um possível candidato à presidência, já que o Bolsonaro está inelegível, mas tem uma pressão em São Paulo para que o Tarcísio seja candidato à reeleição, né?
Exatamente. Ele próprio procura sempre dizer que vai ser candidato à reeleição, ele não quer entrar nessa bola dividida 2 anos antes. Mas a pressão vai continuar, ela tende a ser maior se ficar evidenciado, e vai ficar que o Bolsonaro não vai poder mesmo ser candidato, que ele talvez esteja condenado e preso ao fim deste ano. E se começar a pressão também para que o Lula não seja candidato, e que seja escolhido um outro candidato no petismo ou no lulopetismo, aí é que essa pressão para que o Tarcísio alce um voo nacional deverá ser maior. O Ricardo Nunes era um dos que puxavam esse coro, mas nas últimas entrevistas ele já falou que acha que o Tarcísio vai sair para o governo mesmo. O fato é que em qualquer dos cenários eles estarão juntos, e o prefeito já, inclusive, ensaiou uma possibilidade de ser candidato ao governo de São Paulo em 2030. Talvez isso explique o fato dele ter colocado ex-prefeitos de várias outras cidades da região metropolitana e do interior no seu secretariado. Está querendo expandir um pouquinho os seus horizontes. Ele que sempre foi visto como um político eminentemente municipal, ali arraigado na cidade, na periferia, talvez comece a querer ser mais conhecido para fora dos limites da cidade de São Paulo, mas sem projeto dele próprio em 26, mais para frente, só 2030. Vamos ver. Vamos falar de posse em BH? Vamos lá, porque a situação lá está complicada, desde que venceu uma eleição também disputadíssima. O prefeito Fouad Noman enfrentou complicações do seu estado de saúde, ele enfrentou um câncer ao longo da campanha, mas teve uma remissão desse câncer. Mas agora, nesse período antes da diplomação e entre a diplomação e a posse, encarou algumas internações por conta de consequências da quimioterapia ou outros fatores de saúde. E isso permeia também o início desse novo mandato em BH. Quem traz as informações para a gente é a Débora Costa. Boa noite, Débora. Oi, Vera, boa noite para você também. Após ser empossado, o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, do PSD, sofreu a primeira derrota na Câmara Municipal de BH. Os vereadores decidiram eleger como novo presidente do Legislativo o parlamentar Juliano Lopes, do Podemos. A chapa dele recebeu 23 votos contra 18 do concorrente, o líder de governo, o vereador Bruno Miranda, do PDT, que era apoiado pelo prefeito e pelo vice Álvaro Damião, do União Brasil. Juliano Lopes foi reeleito para o 4º mandato na Câmara Municipal e é ligado à família Aro, do secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, do Progressistas. A eleição de Juliano como presidente era consenso na Casa Legislativa, mas nas últimas semanas a Prefeitura decidiu lançar um nome próprio, que contou com a articulação política do vice Álvaro Damião. No seu primeiro discurso, Juliano Lopes ressaltou a força política da família Aro e criticou o assédio da Prefeitura de BH aos vereadores em troca de votos. Que as pessoas ficam perguntando por que essa família Aro é tão fiel? Porque ele tem palavra e compromisso. E eu sinto muito orgulho de fazer parte da família Aro. Não tenha dúvida, secretário Marcelo Aro, que a minha gratidão a Vossa Senhoria será eterna. Enquanto que o senhor for político, enquanto o senhor quiser no seu grupo, estarei presente sim. Não posso deixar, de forma alguma, de agradecer a todos os 23 vereadores, que vocês não sabem como esses vereadores foram atentados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Na tribuna do plenário, os vereadores, mesmo aqueles da base do prefeito Fouad, o acusaram de traição ao desrespeitar o acordo firmado com a Câmara e tentar eleger um presidente apoiado por ele. No seu discurso, a vereadora e mãe do secretário Marcelo Aro, professora Marli, do Progressistas, criticou a falta de palavra de Fouad. A pessoa não muda de palavra, não. Palavra é uma só. E articulador político, o pessoal ainda tem que aprender, né? Porque até hoje, não em Belo Horizonte, não em Minas Gerais, no Brasil, só existe um articulador político que eu tenho muita honra de falar. Meu filho, Marcelo Aro. Os outros ainda têm muito que aprender. Parabéns, Juliano. Você está no lugar que te tiraram. Apesar das críticas, os vereadores que apoiaram Juliano Lopes para a presidência da Câmara de Belo Horizonte ressaltaram que estão dispostos a reconstruir as bases com a Prefeitura e iniciar um bom diálogo. Já o vice-prefeito Álvaro Damião negou desgastes com essa disputa e disse que a decisão dos vereadores é a melhor para a cidade.
A disputa ela é normal, é uma disputa que você está buscando o melhor para a cidade. Não é uma disputa de quem ganhou, quem perdeu. Só tem quem ganhou. E quem ganha é o quem? Quem ganha é a cidade. É uma cidade democrática, onde as pessoas têm o direito de participar do pleito. Todos os vereadores têm direito de concorrer ao pleito. Então é uma situação confortável, não tem desgaste, não tem perdeu ou ganhou. Ninguém perde e ganha uma eleição como essa. Quem tem que ganhar é o povo da cidade. Belo Horizonte está aqui para aqueles que querem o bem da cidade, para aqueles que não buscam projeto pessoal. Essa disputa pelo comando do Legislativo Municipal foi parar também no Ministério Público de Minas, que abriu uma apuração inicial após denúncias de que a Prefeitura chegou a realizar nomeações de cargos em troca de apoio ao vereador Bruno Miranda. Sobre essa apuração, o Executivo Municipal não se manifestou. Vera, Carol. Obrigada, Débora. Prefeito Fuad Noman, reeleito, Vera, e agora pairando essas dúvidas sobre o estado de saúde dele, em que condições ele vai conseguir exercer esse segundo mandato, né? Exatamente, Carol, ele tomou posse de forma remota, estava usando uma máscara, então realmente se recuperando de algumas internações recentes. Existe essa dúvida se ele já vai começar o mandato, ou se vai se licenciar para continuar esses tratamentos, então isso deverá ficar mais claro aí nos próximos dias. E essa ausência dele resultou nessa desarticulação aí que a gente viu, porque o Marcelo Aro foi uma figura importante na composição ali, na articulação da sua candidatura. A própria indicação do vice veio do União Brasil, então foi uma articulação toda aí feita de comum acordo, e na última hora se tentou fazer um atalho e romper um acordo que já estava feito para que o Marcelo Aro, a gente viu aí, é um daqueles cacicões clássicos, como era o Milton Leite aqui em São Paulo, como foi o Eduardo Cunha por um tempo, como é Arthur Lira, esse líder ali que consegue assambarcar pessoas de vários partidos e de vários grupos políticos. Então, você dá uma rasteira em alguém com esse tipo de conexão e com esse tipo de envergadura, não é algo simples, ainda mais numa situação como essa, que o prefeito enfrenta uma condição de saúde. Então, foi uma articulação que parece ter sido bem mal feita e resulta em desgaste, porque além de assumir com a saúde debilitada, ele já vai assumir com a base bastante desconfiada da sua capacidade, sua disposição de cumprir os acordos. Então, isso não é bom para nenhuma largada de governo. Ô, Vera, como é que estão as articulações para a eleição presidencial em Minas? O grupo do PT, do presidente Lula, está desarticulado por lá, e a gente sabe que quem ganha Minas ganha o Brasil, né? Exatamente. O Rodrigo Pacheco deixa agora a presidência do Senado e vai haver uma pressão para que ele seja candidato ao governo, mas veja, não é uma candidatura petista ou associada ao petista de uma maneira ali histórica e com algum tipo de substrato, porque ele foi candidato ao Senado lá atrás contra Dilma Rousseff e venceu a Dilma. Então ele é uma espécie de um novo aliado do Lula e do PT. O Lula vai tentar reforçar esses laços, pode ser que ele vire ministro, e aí, tendo um ministério, pode ser que consigam convencê-lo a disputar o governo, mas ele parece bastante hesitante nesse sentido, e mesmo a coisa dos partidos está em mutação ali em Minas. Não se sabe se ele continua no PSD, se o Alexandre Silveira continua no PSD ou vai para a União Brasil, se o próprio Fuad vai ficar no PSD, então está tudo muito incerto. E a gente sabe que o Zema deixa o governo, mas deverá fazer o sucessor, é um governo bem avaliado, e a esquerda muito desarticulada no estado. E é isso, o Lula venceu em Minas por pouco, mas perdeu em Belo Horizonte, e é o estado que costuma definir a eleição e espelhar a divisão que acontece no restante do Brasil. Carol, a gente sai de Minas, vai aí para sua terra, Rio de Janeiro. Eduardo Paes empossado para um novo mandato, ganhou uma eleição com relativa tranquilidade e agora tem aí a dúvida sobre se ele termina ou não o mandato, se vai até o final ou se faz uma nova tentativa de voo estadual. Quem traz as informações para a gente da posse do Eduardo Paes é a Juliana Prado. Boa noite para você, Juliana.
Oi, Vera, boa noite a você, a Carol, novamente aos ouvintes. Prefeito do Rio, Vera, Eduardo Paes, tomou posse em uma cerimônia na Câmara dos Vereadores aqui no centro do Rio, anunciou, entre outras coisas, que quer instituir uma força municipal de segurança para dar o que ele chamou de apoio ao governo do estado. Esse será o 4º mandato de Eduardo Paes à frente da prefeitura, o que faz dele aí o recordista de passagens pelo comando do município, superando os 3 períodos do César Maia do DEM. Nessa quarta-feira, a prefeitura publicou 46 decretos na edição do Diário Oficial aqui do município, entre eles a criação de um grupo de trabalho para discutir a Força Armada Municipal. Segundo Paes, a ideia é que o órgão seja complementar às polícias do estado. O prefeito disse que a ideia tem limitação, mas que o executivo vai debater o projeto junto ao parlamento para tentar conseguir uma autorização. Diante de certos posicionamentos do Estado, a gente entende que a gente deva assumir responsabilidades, até que não seriam responsabilidades naturais do município. Nós temos uma limitação aqui no município que dessa vez será enfrentada de maneira mais contundente pelo Executivo, junto ao Parlamento, na busca de termos uma autorização para que a gente possa ter essa força municipal, que não será a Guarda Municipal, que será refundada, mas essa força municipal possa andar armada. Sobre o setor de transportes, o prefeito falou que a passagem do município vai subir de R$ 4,30, que é o valor atual, para R$ 4,70. O aumento será publicado no Diário Oficial de amanhã. Ele disse que é importante ter o reajuste anual e ainda anunciou o BRT metropolitano, que vai conectar a cidade do Rio a municípios da região metropolitana. Publicado amanhã, a passagem no município vai aumentar para R$ 4,70, né? Que nós estamos aplicando aí o IPCA do período em que não houve ajuste. Quero sempre lembrar, o município passou a subsidiar a passagem, né? Portanto, é o orçamento municipal que é gasto se a gente não faz esse reajuste, e é importante se ter essa cultura do reajuste anual sim, para que a gente não venha a ter orçamento do município desequilibrado. Na área da saúde, um dos decretos forma um grupo de pesquisa que vai estudar aí a introdução da semaglutida, que é a substância presente no Ozempic, no tratamento de combate à obesidade nas clínicas da família. O resultado do estudo deve ser apresentado ao prefeito em 90 dias, Vera. Obrigada, Juliana Prado. Vera, é aquilo, né? Agora, a grande dúvida é se o Paes, como você disse, conclui esse 4º mandato, ou se vai disputar o governo do estado. E aliados muito próximos do Paes já têm dito que ele não vai ter muita escolha e vai, as palavras dele, ser obrigado a ser candidato a governador. Mas também tem essa análise muito recorrente, né, Carol, de que o governo do Rio de Janeiro é mais ou menos um túmulo de políticos, pelas dificuldades do Estado, pela complexidade, principalmente no terreno da segurança pública, e pelos sucessivos casos de corrupção que minaram nomes aí que também pareciam ter condições de alçar voos nacionais, né? Garotinho, Sérgio Cabral, por muito tempo se falou que esses nomes poderiam, inclusive, aspirar à presidência da República, mas o que aconteceu é que acabaram presos e tiveram as carreiras políticas ceifadas. Eu acho que o Eduardo Paes avalia um pouco esse cenário. Se não seria melhor sair consagrado da prefeitura, ficar 2 anos correndo o Brasil, se tornando mais conhecido, mesmo sem mandato, e aí pensar se ele teria força para um voo nacional para a presidência da República. Eu acho que isso passa pela cabeça dele. Então, ele vai analisar muito bem o cenário, e eu acho que ele sabe que ele não pode deixar a prefeitura para correr o risco de uma nova derrota. Também tem uma análise, muita gente vê o Eduardo Paes como um político muito da capital, né? E não do estado do Rio de Janeiro, que ele teria dificuldades no interior. Então, acho que ele vai levar em conta tudo isso e não vai tomar nenhum ato precipitado. Eu acho que é um político que amadureceu com as derrotas que teve. Ele tem se mostrado muito estratégico e muito pontual nas coisas que ele faz. Eu acho que ele não vai dar nenhum ponto sem nó. Vamos ver como é que ele vai conduzir esse 4º mandato. Tem algumas pistas aí nessa fala dele hoje, Vera. Ele é escaldado com a derrota que sofreu para o Wagner Victor, né? Da última vez que tentou concorrer ao governo do estado.
Ele sabe que precisa de mais alianças e mais conversa com os prefeitos do interior, que tem um adversário importante no Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do União Brasil, então que vai ter que fazer essa articulação. Mas acho que tem umas sinalizações, quando ele propõe, como assim, primeira medida de destaque, criar uma força municipal de segurança armada. Ele está mirando na pauta que sempre é muito relevante, muito importante quando a gente fala de governo do Estado aqui no Rio, que é a pauta da segurança, né? Ele está querendo inovar, criar uma força diferente da Guarda Municipal e que atuaria em paralelo com a Polícia Militar. Não está muito bem claro como é que seria a atuação dessa força. No discurso, ele encheu a bola do vice dele, Eduardo Cavalieri, que é jovem, tem 30 anos, falando que representa a renovação, a continuidade, se o pai sair do cargo, né, tiver que se desincompatibilizar, quem assume a prefeitura, Eduardo Cavalieri. Então, acho que tem algumas pistas aí de que o Paes pode tentar alçar esse voo, mas não vai tomar essa decisão agora, certamente, Vera. Exatamente. Quem sabe também essa plataforma Ozempic de graça o projeta aí ele não vai ter outra, ainda mais depois das festas que todo mundo se acabou de comer, minha amiga. Eu acho que pode ser uma coisa revolucionária do ponto de vista da popular. Exatamente. Vamos para o nosso break? Vamos nessa. Ô Vera, estamos de volta. Antes de você continuar, deixa eu me corrigir, eu tô maluca, gente. Terceiro dia do plantão, 1º de janeiro, deve ter sido espumante. Em vez de Wilson Witzel, eu falei Wagner Victor. De onde eu tirei esse nome, não faço a menor ideia, minha amiga. Wagner Victor, acho que anda na Petrobras. Ele foi presidente da SEDAI há muito tempo. Não, existe. Tá, presidiu a SEDAI aqui no Rio, acho que agora ele é gerente na Petrobras, alguma coisa assim, mas, enfim, é um nome que já circulou na política do Rio, mas é Wilson Witzel. Não tente entender o cérebro da plantonista no dia 1º de janeiro. Não, tudo bem, tá perdoada. Eu achei que até a sonoridade era parecida, mas pelo menos existe o Victor. Carol, é isso. A gente segue aqui com o nosso giro das posses e a gente vai para o Recife, porque lá tomou posse para o 2º mandato o prefeito João Campos, um dos mais jovens de capitais no Brasil, também um dos que tiveram maior votação, reeleito no primeiro turno com quase 80% dos votos válidos e já também um nome que desponta no cenário, se não nacional ainda, mas pelo menos estadual. E a gente vai saber como está sendo ainda, porque foi uma posse tardia lá, ficou para o fim da tarde, com a Marcele Reis. Boa noite, Marcele. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera, e para todos que acompanham o Ponto Final. Isso mesmo, o prefeito reeleito do Recife, João Campos, do PSB, tomou posse nesta quarta-feira ao lado do vice-prefeito Vitor Marques, na capital pernambucana. Além deles, 37 vereadores, dos quais 26 estão na base do governo, também são empossados em cerimônia que acontece aqui na Câmara Municipal do Recife. Este é o 4º ano consecutivo do PSB à frente do Executivo Municipal. João Campos foi eleito com pouco mais de 78% dos votos válidos nas eleições municipais, número que foi recorde para a Prefeitura do Recife nas últimas 11 eleições realizadas na cidade desde o retorno do voto direto em 1985. Com 31 anos, João Campos já foi deputado federal eleito em 2018 e em 2020 conquistou a Prefeitura do Recife, sendo o prefeito mais jovem eleito em uma capital brasileira, aos 27 anos. Em seu discurso, João Campos, que estava acompanhado de familiares, da namorada e deputada federal Tabata Amaral, falou sobre união, sobre a política que agrega cores e bandeiras e que entrega resultados. Em Pernambuco, ao todo, 184 prefeitos e 2.138 vereadores tomaram posse nesta quarta-feira, dia 1º. Volto com vocês no estúdio, Carol, Vera. Obrigada, Marcele, pelas suas informações. Vamos ter aí dois anos do João Campos já como pré-candidato a governador, né, Vera? É impressionante. Nesse caso aí não tem nem muito como disfarçar, viu, Carol? Porque a pressão para ele ser candidato é enorme. Ela vem de toda essa base do PSB, que é um partido que tinha no pai dele, Eduardo Campos, o seu principal líder, e aí, com a morte prematura dele num acidente, enquanto era candidato a presidente da República, ficou ali meio à deriva, se reaproximou do lulismo nos últimos anos, mas tem ali divergências pontuais em relação ao PT sobre o que seria o melhor projeto para a esquerda
no país. Então, é um partido que não esconde que lá na frente pode voltar a ter um projeto próprio para uma opção ao PT quando o Lula não estiver mais na cédula. E o João Campos aparece como este nome possível de ser cultivado, possível de ser aí ceivado ao longo dos próximos anos, para lá para 2030 ou depois disso, se cacifar como um nome nacional. Para isso, ele precisa fazer uma escala no governo do estado. O pai foi governador, o bisavô dele, Miguel Arraes, foi governador também. Então, é uma dinastia política importante em Pernambuco. Qual é o problema, né? A governadora Raquel Lira, do PSDB, mas que também pode deixar o PSDB e migrar para o PSD do Gilberto Kassab, isso está em discussão, ela teve um primeiro ano muito ruim, com uma minoria muito grande na Assembleia e muito entrave político para fazer as entregas, mas o segundo ano de mandato dela foi bom. Ela fez várias entregas, fez modificações do seu secretariado, passou a usar as redes sociais com muita frequência também, como faz o próprio João Campos, e criou um grupo político dela e elegeu prefeitos em várias cidades do estado. Na cidade dela, que ela foi prefeita, né, que ela foi prefeita de Caruaru, e em outras cidades importantes do estado. Então, ela não é mais uma adversária que seria fácil, muito fácil de ser batida. Seria uma briga mais ou menos dura ali, meio pau a pau. Ele muito popular na capital, mas sem tanta força no interior. O PSB perdeu força depois que perdeu o governo, terá que reconstruir seus caminhos no interior do estado. Então, ele vai tentar pavimentar esse caminho para ser candidato ao governo, não tenho dúvida de que ele tentará, mas também vai ser uma disputa bem acirrada, porque ela não demonstra que vai entregar o jogo assim tão fácil. Então, uma disputa que a gente tende a olhar, que tende a ser emocionante nesses próximos 2 anos, essa em Pernambuco. E um estado super importante para a eleição presidencial também, né, Vera? Pernambuco, estado natal do presidente Lula. E ele ganhou com muita vantagem, né? Uma vantagem enorme, assim como em vários outros estados do Nordeste, mas a gente viu nessas últimas eleições que algumas dessas capitais do Nordeste deram uma leve guinada à direita. Então, manter a esquerda forte em Pernambuco, em outras cidades onde venceu ali, mesmo com dificuldades como em Fortaleza, né? Portanto, fortalecer o projeto do PT no Ceará, em Pernambuco, é importante para enfrentar ali situações mais adversas em outros estados. Aconteceu uma situação curiosa em Maceió. Outro jovem prefeito, João Henrique Caldas, que se reelegeu também com muita tranquilidade, que é aliado do Arthur Lira, fez um movimento em direção ao PT, a aproximação ao PT, não que ele foi para o PT, mas ele deverá ir para um dos partidos do Centrão, não sei nem se já se filiou, mas deixando o PL de Bolsonaro e se aproximando da base lulista. Se o Arthur Lira se mantiver também próximo do Lula, é um estado onde a esquerda teve muita dificuldade nos últimos anos e pode melhorar um pouquinho em Alagoas se essa articulação vingar. O que é a dificuldade? A inimizade histórica entre o Arthur Lira e o grupo do Renan, pai e filho, a família Calheiros, que está no governo. O Renan Filho é o ministro dos Transportes e o Renan Calheiros é aliado do Lula. Então, também é um palanque que está em construção, mas o Lula sabe que precisa cuidar do Nordeste, até porque tem muita dificuldade no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e tem a dificuldade em Minas, que a gente já ligada do Brasil à presidência do BRICS, e o que isso pode representar. Boa noite, Igor. Oi, Vera, boa noite para você, feliz ano novo, também para os nossos ouvintes. Pois é, a partir de hoje, 1º de janeiro, o Brasil assume a presidência do BRICS, o grupo que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros integrantes. A presidência do bloco é rotativa e tem duração de 1 ano. Inicialmente, o Brasil assumiria a presidência em 2024, mas devido à presidência do G20 no ano passado, a responsabilidade foi adiada para este ano, ficando com a Rússia, o comando do grupo
no ano passado. Segundo o governo brasileiro, as atividades relacionadas ao BRICS serão concentradas no primeiro semestre, já que no segundo semestre o país sediará a COP30, que ocorrerá em Belém. A diplomacia brasileira definiu 5 temas prioritários para o período da presidência, entre eles a facilitação do comércio e investimentos entre os países do BRICS, a governança inclusiva e responsável da inteligência artificial, também o aprimoramento das estruturas de financiamento para enfrentar as mudanças climáticas e o estímulo aos projetos de cooperação entre países do Sul Global, com foco na saúde pública, isso tudo para fortalecer institucionalmente o bloco. O Brasil será responsável pela organização e coordenação das mais de 100 reuniões previstas para acontecer entre fevereiro e julho deste ano, entre integrantes dos países, que acontecerão então em Brasília. A cúpula do BRICS, essa que reúne os chefes de Estado e também de governo, está programada inicialmente para julho, no Rio de Janeiro. A presidência do Brasil será responsável por coordenar, então, os grupos de trabalho do bloco e reunir representantes dos países membros para discutir as prioridades da presidência. O grupo do BRICS, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conta com a adesão de outros países como Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Na cúpula que ocorreu no ano passado, a última cúpula do bloco, os integrantes então convidaram outros 13 países para adicionar ao bloco, mas esses outros integrantes convidados ainda dependem de trâmites burocráticos para serem, enfim, aceitos no bloco. Entre esses países estão a Turquia, a Indonésia, Cuba, Bolívia e também Tailândia. A presidência do Brasil no BRICS vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. A gente vai para mais um intervalo e volta já já com o encerramento do Viva Voz de hoje. Até já. E a gente está de volta com esse Viva Voz especial aqui no Dia das Posses dos Prefeitos em todo o Brasil, mas os assuntos também são nacionais. E a gente vai a Brasília agora com a Ana Carolina Tomé, falando aí de novas regras para a concessão dos benefícios do INSS. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes da CBN. É isso mesmo, a partir de amanhã, dia 2 de janeiro, aposentados ou pensionistas do INSS poderão pedir crédito consignado nos primeiros 90 dias de pagamento. A novidade é disponível apenas no banco, onde a pessoa já recebe o benefício. Nesse período de 3 meses, no entanto, ficará a pessoa, então, proibida de fazer a portabilidade para uma outra instituição financeira. Após esse prazo, o beneficiário poderá fazer a mudança caso tenha interesse. Esse desbloqueio pode ser feito pelo próprio segurado por meio da central telefônica 135 ou pelo aplicativo, e também tem o site Meu INSS. Essa nova regra é uma flexibilização de uma restrição para a concessão de crédito consignado que estava em vigor desde 2022. O crédito consignado é um empréstimo com desconto direto no benefício, sendo que os juros e as demais regras são controlados pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Antes, o bloqueio de 90 dias após receber o benefício surgiu para evitar que durante esse período as pessoas fossem ali assediadas pelos bancos. Em nota, o INSS orientou os segurados a manter o benefício constantemente bloqueado, como o benefício, no caso, como meio ali de prevenir a ação de fraudadores que contratam operações de crédito consignado em nome de terceiros. Ou seja, Vera, mesmo que tenham o direito ali de, logo nos primeiros 90 dias, de contratar esse crédito, dá uma seguradinha. Mas o economista William Bagdasarian vai além dessa questão do INSS, porque na visão dele, a política ela pode gerar novos endividamentos dos segurados que ficarão com a renda futura comprometida. Vamos ouvir. Eu estou tendo uma política para supostamente dar uma alegria para o cara aqui no curto prazo, para ele ter uma qualidade de vida um pouco melhor nos primeiros meses que ele recebe esse dinheiro, mas que ele vai ter que pagar no futuro. A consequência disso
é a gente ter uma pessoa que tem dívida negativada. Repara, esse empréstimo consignado, ele é pago. Quer dizer, quando a pessoa já comprometeu 45% com consignado, ela sobrou 55% para viver. Eu apostaria numa política diferente do governo, uma política de educação financeira para as pessoas, assim, viverem com o que elas ganham, de fato. Tradicionalmente, os bancos onde o INSS paga as aposentadorias, pensões e auxílios são escolhidos por meio do leilão da folha de pagamento. No início do mês passado, o INSS homologou o resultado do leilão da folha de pagamento de aposentadorias e benefícios. A Crefisa levou 25 dos 26 lotes e será a principal responsável pela folha de pagamento de novas aposentadorias e pensões até o fim de 2029. O Banco Mercantil também venceu um dos lotes. Volto com você. Obrigada, Ana. Vera, a gente tem mais uns minutinhos aí até encerrar o Viva Voz. Vamos falar um pouco sobre os desafios desse ano de 2025 para o governo. O ano está começando com o dólar acima de R$6. Tivemos aí a posse do Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Esse vai ser um dos primeiros nós que o governo enfrenta nesse início de 2025, né? Com certeza, Carol. A grita do Lula contra os juros altos foi a tônica do primeiro ano do mandato, teve presente no segundo também, apesar da gente ter vivido um ciclo de queda desses juros seguido de uma nova alta, e agora isso vai ter de ser muito modulado com a presença do Galípolo no Banco Central, pelo óbvio, foi o Lula quem o nomeou, ele era segundo dali da pasta da Fazenda na gestão do Fernando Haddad, foi indicado pelo ministro da Fazenda, tem com eles a melhor das relações, apareceu em vídeos, inclusive, recentemente ao lado do presidente e de outros de seus ministros, mostrando que existe essa afinidade, que existe essa sinergia. Então, ele vai ter que assumir com foco no alcance da meta de inflação. Não é algo simples, ainda estão previstas outras altas nas taxas de juros e elas não vão poder ser seguidas de críticas como foram feitas no passado ao Roberto Campos Neto, embora o PT pareça disposto a manter essas críticas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez de novo uma série de postagens contra essa lógica capitalista que tenta sequestrar o governo, estaria tentando boicotar o governo do presidente Lula, etc. Então isso vai continuar presente, mas será muito prejudicial para o governo se mantiver um embate com o Banco Central. Outra crise antiga que também foi carregada para 2025 é a das emendas, né? A gente viu que o ano fechou muito tumultuado em razão disso, das novas decisões do ministro Flávio Dino, que inclusive bloquearam de novo o repasse dessas emendas. Tem um acordo aí a ser feito entre os três poderes para que isso não escale ainda mais, não vire uma crise ainda mais grave, ainda mais nesse momento em que Câmara e Senado vivem as campanhas para a escolha dos seus presidentes, logo ali, não vai haver disputa, então não é dessa natureza a crise, mas a gente sabe que para a composição das mesas, além da presidência, tem as outras vagas, e isso passa por uma série de acordos que tem as emendas como uma espécie de caução ali. As emendas são a caução para esses acordos. Então o Lula vai ter que fazer uma reforma ministerial para contemplar esses partidos do Centrão, os partidos que inclusive flertaram com a direita na eleição municipal, tentar trazê-los de volta para si, fidelizá-los para a eleição de 2026, e com isso ele vai ter de acenar com o fim dessa crise das emendas. Não se sabe em que medida o ministro Flávio Dino está jogando antenado e afinado com o presidente Lula. Tem muita gente que acha que sim. Mas se isso é verdade, o Lula vai ter de pedir para ele afrouxar um pouquinho essa rédea que ele está querendo puxar. Não que não haja muitos problemas com as emendas, não que essa captura do orçamento público pelos deputados e senadores não seja vergonhosa e não leve a vários escândalos de corrupção. Isso tudo é verdade, o ministro acerta quando ele mira nisso. Mas, a depender da dose do remédio, o governo pode passar por uma crise de governabilidade muito séria, muito grande, que pode comprometer, inclusive, a economia, porque ele depende da Câmara e do Senado para aprovar medidas futuras de entrega ali de um arcabouço fiscal consistente. Então, a coisa é muito intrincada e vai depender de um equilíbrio que não aconteceu, não esteve presente nos últimos anos entre os três poderes. Carol.
Temos música hoje, Vera? Temos música. Ano novo, vida nova. Eu faço esse Viva Voz direto da Argentina. E aqui eu estou vendo um certo otimismo com o fato da inflação estar controlada. Então, a gente percebe no dia a dia ali de pessoas comuns o quanto que essa questão da inflação tem impacto na vida das pessoas. Muitas vezes a gente esquece isso e flerta com essa ideia de que um pouquinho de inflação em nome de um crescimento maior é aceitável, mas quando você vê o alívio das pessoas com a queda da inflação, elas falam, olha, o presidente é meio maluco, mas a inflação está controlada. Então, o peso disso, eu estou vendo aqui. Escolhi uma banda argentina para começar esse ano. É uma banda de rock que chama Conociendo Rússia. E essa música fala na volta a mais. Então, a gente está iniciando uma volta a mais aí em torno do calendário, que seja um ano de muitas conquistas para todos. Gostei desses argentinos aí. É, bonitinha essa banda. Então é isso, a gente fica por aqui. Hoje eu volto na segunda. Continuo no meu breve recesso aqui, mas na segunda tem Viva Voz, direto do estúdio aí em São Paulo. Um ótimo ano para todos nós. Vamos juntos para mais essa jornada. Aí é vida normal. Carol. A gente vai buscar o balde na segunda-feira, minha amiga. Volta. Alimentação saudável, volta ao trabalho, aí a vida começa. É isso aí. Beijo, Vera. Até segunda. Tchau, tchau.